muito bom dia. É bom estar com você aqui em mais um programa Boa Conversa. E muito mais ainda quando a gente conta histórias que podem influenciar a sua vida e a vida de tantas pessoas. E hoje é um desses dias. Por isso, Boa Conversa de hoje, receba um recordista. Por si só, quando se fala de recorde, né? A gente já está pensando em coisas grandiosas. É para isso mesmo. Jamie Bauer é considerado pelo livro de recordes, o Guinness Book, como o leitor mais rápido do mundo. É pesquisador das ciências cognitivas, professor de leitura dinâmica, dentre outras matérias, e também de desenvolvimento pessoal. Já escreveu livros e hoje treina pessoas para concursos e para atingir seus objetivos pessoais e profissionais. Nós temos uma imensa alegria, professor, em recebê-lo aqui hoje. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, a alegria é minha, visto que eu vou falar sobre a habilidade das habilidades. O que eu vou falar, ou seja, a leitura, é uma habilidade que, se você desenvolvê-la, é capaz de melhorar todas as outras. Me diga uma única profissão, mesmo que você seja um jogador de futebol, que você frite acarajé, que a leitura não possa lhe ajudar. Até para o contrato ele vai precisar, né? Exatamente. A leitura pode fazer um melhor pai, um melhor empresário, um melhor cidadão, uma criança mais civilizada, ou seja, a consciência ambiental, o entendimento da convivência, ou seja, a leitura agrega valor em tudo. Então, infelizmente, o Brasil é um dos piores no ranking mundial. Somos um dos piores leitores do mundo e lemos, em média, 3 livros por ano. Mas Quem lê? É, isso que eu ia perguntar, porque se eu perguntar aqui, ninguém precisa levantar a mão, temos algumas pessoas, mas se eu lhe perguntar, quantos livros você já leu esse ano? Né? Nós já passamos na metade. Ou seja, será que você já está na média? Você já leu os seus 3 livros da média do brasileiro? Provavelmente não. Eu estou acostumado a fazer isso em auditórios com mais de 1000 pessoas e menos de 10% levanta a mão, geralmente no mês de outubro, novembro, dizendo que leram pelo menos 3 livros de capa a capa. Ler é conversar com os sábios. Quando você lê, você troca a sintaxe mental. Você pensa como o escritor escreveu, você pensa como Einstein pensava na hora que colocava no papel. Você imagine uma pessoa como Shakespeare, que conseguia num único livro colocar 32.000 palavras diferentes. Enquanto uma pessoa comum fala do seu idioma entre 800 a 1.200 palavras. Então, quando você lê Shakespeare, você está lendo 32.000 palavras interconectadas, ou seja, numa formação poética, ou seja, numa formação literária perfeita e rica, assim como Camões, assim como outros vários, né? Enfim, outros filósofos e outros dramaturgos. Mas a leitura é algo fantástico. A Bíblia é uma cultura, levou 1.100 anos para ser escrita, 10 séculos antes de Cristo, 1 século depois. Tem mais de 3.000 anos, né? Ou seja, tem 2.000 anos de cultura espiritual. Quando você tem a oportunidade de ler a Bíblia, olha só, você tem a acessibilidade ao mundo espiritual. 2.000 anos, 3.000 anos de cultura espiritual. Até pedir para te fazer uma pergunta, se você já leu a Bíblia alguma vez, se leu em quanto tempo? Para eu ser bem sincero, eu li 5.000 livros apenas até hoje. Só 5.000? Hoje eu não compro mais livro, porque o meu tinha uma coleção de livros e esses livros foram furtados. E depois disso eu não compro mais livro, eu só tiro da prateleira, folheio e guardo. E quando o vendedor pergunta se eu vou comprar, eu respondo, para que se eu já li? Então, já não é necessário, se eu já li, já está lá, pode ficar aí, o próximo leva. Então você é um prejuízo para os livreiros. É isso, se todo mundo lesse como lemos, e eu vou dizer que uma boa parte, temos pelo menos 2.000 alunos meus particulares, que leem acima de 2.000, 1.000 palavras por minuto, que seriam prejuízos para as livrarias, porque eles conseguiriam ler um livro em 15 a 20 minutos.
Tá, mas aí voltando aqui na Bíblia, até me fizeram essa pergunta ainda hoje. Quantos versículos tem a Bíblia? Então, aqueles livros são 31.173 ou 31.175. Para ler esses 31.170 e poucos versículos, declara, um dos maiores, menores, você acha que gastaria quanto tempo? Bom, se for em ritmo de competição, eu já fiz isso a título, né, de desafio pessoal. Então, se eu pegar a Bíblia agora, eu vou gastar em torno de 8 a 9 horas. Para ler ela inteira. Ou seja, antes de amanhecer o dia, eu terei lido do Gênesis ao Apocalipse. Agora, é claro que é um livro, para mim, mais fácil de ler. Principalmente esses com uma linguagem mais atualizada, como o último lançamento da Sociedade Bíblica Brasileira, fantástico. Fazer aqui a propaganda. Exatamente. A NAA, Vale a pena. se tiver a oportunidade de comprar, é uma letra grande, linhas largas, são 3.000 páginas, incluindo a parte de rodapé e estudo, que também não tem uma letra pequena. Essa é a que eu uso hoje para treinamento. Eu gosto de treinar na Bíblia. E uma coisa que eu descobri depois que eu li 5.000 livros, li a Enciclopédia Britânica 2 vezes, é que todas as outras informações que estavam nos 5.000 livros estão na Bíblia. Verdade. Eu tenho economia, psicologia, eu tenho física, química, história, eu tenho coach, eu tenho tudo. Eu tenho como ficar rico, eu tenho como melhorar de vida, eu tenho como ser uma pessoa melhor, eu tenho como ser altruísta, eu tenho como... Tudo está na Bíblia. Código penal, código penal, civil, tributário, etc. Tudo, exatamente. Mas, professor James, o que é exatamente a leitura dinâmica? A leitura dinâmica é um exercício que treina o cérebro. Mas se usamos os olhos para ler, os olhos não chegam a ser um órgão à parte. O olho, ele já está dentro, ele está conectado ao cérebro. Ou seja, quando lemos, fazemos exercícios de leitura dinâmica, usamos os olhos e treinamos inúmeras microhabilidades, como, por exemplo, o campo visual, como o campo periférico, leitura em bloco, músculo ocular, percepção, velocidade, ritmização, subvocalização, dentre várias outras, como intuição, percepção lateral, posicionamento ocular, e algumas, inclusive, dá até para mostrar aqui. Precisamos daqui a pouquinho, então, professor, que o senhor possa mostrar para a gente sobre isso, mas é importante que a gente saiba o seguinte, isso pode ser usado por qualquer pessoa, por quê? Eu explico. Eu sou um leitor comum, eu gasto aí para 100 páginas de um livro, em média 2 horas. Mas quando termina as 2 horas, minha cabeça já está doendo. Sim. Você fala de ler uma leitura de um livro em pouco tempo. Como é que faz isso sem cansar as vistas e sem doer a cabeça? Eu tive a honra de um halterofilista, campeão brasileiro, participar de um dos meus cursos, e ele me disse assim, já num cantinho, o professor me deu um caminhão de tijolos para descarregar, mas não me deu um livro para ler. Ou seja, a leitura para ele era muito mais cansativa e muito mais pesarosa do que um caminhão cheio de tijolos. Ou seja, a leitura hoje é algo que não é ensinado nas escolas. Por isso que vi aqui o administrador de Recanto das Emas e já visitei outros e fiz questão de tirar uma foto com ele, porque é minha área, né? Eu estou sempre dentro das escolas. Só esse ano, na pandemia, mais de 100.000 pessoas assistiram nossas lives através do Instagram e do YouTube. Então, quer dizer, as pessoas precisam. Fizemos uma entrevista com o ex-secretário de Educação e ele disse que a maioria dos alunos conclui o ensino médio sem conseguir entender o que leem, ou seja, é o famoso analfabetismo funcional e sem conseguir fazer com facilidade as 4 operações básicas. Ou seja, nós estamos formando semi-analfabetos. E a leitura é o principal canal de acesso à informação. Mas na questão da leitura dinâmica, professor James, eu estou lendo e aprendendo ou estou decorando? Tá, qual é a diferença do decorar, né, do decorar para o entender? Quando eu entendo, eu me misturo à coisa, tá? Eu posso lhe dizer assim, olha, a Bíblia é um livro que há 500 anos está na lista dos mais vendidos, lidos, escritos, reproduzidos e traduzidos do mundo. É um texto decorado.
Exatamente. Mas eu posso chegar e comentar a Bíblia, considerada sagrada por muitos, por mim, inclusive, é um fenômeno literário. Há mais de 500 anos, pasmem, estamos falando de 5 séculos, não de 10, 15 anos, está entre os primeiros. É o livro dos livros, o best-seller dos best-sellers. É o livro que é o mais impresso e o mais vendido, mas até aí não me chama atenção. Por quê? Porque eu posso comprar e guardar na prateleira, mas a Bíblia é um livro que eu leio e não consigo nem guardar dentro de mim. Eu preciso falar para outra pessoa, por isso ele é o mais comentado. E ele é tão comentado que invadiu o mundo todo, ou seja, não é um fenômeno literário da Ásia, da Europa, da África, mas é também o livro mais traduzido. Verdade. Ou seja, eu falei o mesmo texto sem mudar nada. Só que no primeiro eu apenas citei as informações na sua literalidade e no segundo eu me envolvi com o assunto, ou seja, agregando valores e informações do que eu tenho, do que eu sinto, ou seja, há uma inteligência emocional. Nós temos 3 cérebros, tem gente que pensa que não tem nenhum. Mas é verdade. Tem gente que não pensa, não. Exato. Realmente não tem, né? Então Aristóteles acreditava que o cérebro servia apenas para refrigerar o sangue. Por isso que a frase do grego aprender de cor, né, vem do grego, quer dizer coração. Então aprendia-se no coração. Depois, com análise científica, quando Descartes e depois os neurocientistas, os anatomistas entenderam e viram que o cérebro era capaz de fazer isso. Depois, Roger Sperry ganhou o prêmio Nobel porque ele descobriu que nós tínhamos 2 cérebros, o lado direito e o lado esquerdo. E depois, finalmente, os russos, junto com os americanos, em especial o McLuhan, que é o russo, né? E o Luria e o MacLean, né, descobriram juntos uma outra teoria dizendo que nós temos 3 cérebros. O reptiliano, né, que é instinto, o cérebro límbico, que é emocional, e o neocórtex, que trata da razão e da emoção. Então é muito mais complexo quando falamos, inclusive, sobre neurociência. Então hoje sabemos muito mais sobre o cérebro. E isso aí muda tudo, muda a grade escolar. Olha o nome grade, o que te lembra grade, bispo? Prisão. Prisão. Então, ó, essa é a tua grade escolar, é isso que você vai... Quer dizer, essa é a prisão que eu tenho que entrar. Então, mudou tudo a partir do momento que conhecemos o cérebro, porque nós somos cérebro. Se perdermos uma perna, continuamos sendo nós mesmos. Mas se perdermos uma parte do cérebro, já não somos nós. Mudou tudo. É interessante isso, né, professor? Nós estamos recebendo hoje aqui o professor James, que está trazendo aqui alguns esclarecimentos para nós. Ele ainda disse ainda há pouco essa questão do cérebro. Tem gente que sequer tem, né? Se temos 3 e sabendo usá-los bem, todos nós podemos ter e alcançar o sucesso que nós precisamos em todas as áreas da nossa vida. Hoje, com muita alegria, recebendo aqui James Bauer, recordista mundial de leitura dinâmica. É claro que pode contar aqui um pouquinho para nós dessa história de como se tornou esse recordista mundial, mas também, professor, algumas dicas da leitura dinâmica. O meu sonho é levar isso para as escolas públicas do Distrito Federal. Juntas regionais, já visitei algumas, e agora na pandemia tive uma informação que me deixou arrepiado. Esse ano de pandemia, seria capaz de provocar 5 anos de atraso no desenvolvimento cognitivo dos alunos. Então, a leitura dinâmica seria capaz de potencializar em 2, 5 a 10 vezes, não só a velocidade, mas a compreensão, a retenção e a interpretação do texto. E com relação às dicas, a primeira dica é abrir o livro. Ora, se eu não abro o livro, como é que eu vou, né, me tornar um exímio leitor? Então, a primeira coisa que precisamos fazer é ler. Então, você precisa determinar quantas páginas vai ler por dia. Você tem que ter uma meta. Eu vou ler 5 páginas por dia. Sabia, bispo, que se eu ler 10 páginas por dia, eu estarei lendo 15 livros por ano? Não sabia. Se você pesquisar, você vai descobrir que em seu meio, ninguém, o ano passado, leu 15 livros. Se você for um pouquinho mais atrevido,
e ler 15 páginas por dia, você estará lendo 25 livros por ano. Olha só que revolução, e não precisa de técnica nenhuma, só depende da sua decisão e estabelecer essa pequena meta. Essa é a primeira dica. Mas a maior dificuldade, então, é abrir o livro. A pessoa não marca um horário, né, e um local. Se você determinar assim, todos os dias das 7 às 7h30, vou ler aqui 10 páginas de um livro, ao concluir o próximo, e o próximo, e o próximo, você estará lendo 15 a 20 livros por ano. Essa é a primeira dica, e a mais importante de todas. A segunda dica é treinar seus olhos. Né? De repente o seu olho está enferrujado, o seu olho nem se mexe direito. Bispo, assim, eu não estou aqui querendo lhe expor, mas eu gostaria que movimentasse os seus olhos de um lado para o outro, né? O mais rápido que puder. Eu olhei para todo lado. Para lá e para cá, só o olho, sem mexer a cabeça. Isso é o mais rápido que o seu olho se desloca. Então, como é que o olho vai navegar? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Para ter uma ideia, deslocamos os nossos olhos 12 mil vezes para ler um livro com 200 páginas. 12 mil vezes. Ou seja, se meu olho está enferrujado, como é que eu vou ler? Então, a primeira coisa, você pode fazer isso em casa, você baixa um aplicativo chamado Metrônomo, tá? Eu posso deixar o número aqui? Por favor. Você vai no 619-9347-2125, 619-9347-2125, me pede que eu te passo de graça o aplicativo. É só baixar no Play Store. Tem vários, mas esse é o meu predileto. Observa aqui, ó. Esse aparelho é capaz, por exemplo, de condicionar o seu olho. Eu colocando essa batidinha aqui, ó, você pode treinar o seu olho na horizontal, observe, ó. Como eu tenho mais costume, nesse toque eu vou e volto, né? Acompanhando o toque. Tem uma luz que, é claro, está bem forte, né? Dá para fazer na vertical, na diagonal, na outra e em circular. Eu fiz isso lá no programa Os Incríveis, no Super-Humanos, né, onde haviam pessoas com talentos especiais. De 40 pessoas, eu fui o único selecionado na América Latina para falar de leitura dinâmica. Eu treino isso há quase 30 anos. Então, isso você pode fazer em casa. Você liga a batidinha aí no 120, 140 e começa a fazer ginástica com os seus olhos. Sem mexer a cabeça. O mínimo possível. Você pode treinar na horizontal, na vertical e nas diagonais. Então já tem 2 dicas. Ler 10 páginas por dia e exercitar os olhos. Uma outra é respirar. Cada vez que você virar a página, você hiperventila. Você puxa o ar pelo nariz, prende uns 2 ou 3 segundos e solta pela boca como se fosse encher uma bexiga. Seria assim, ó. Cada vez que você virar a página, sentir que está com sono, preguiça mental, você faz isso. Isso é mais forte, libera mais acetilcolina do que uma xícara de café. Tá? 25% do ar que a gente respira vai para o cérebro. É por isso que naquele acidente racista nos Estados Unidos, né, em poucos minutos, né, aquele negro morreu. Porque somos capazes de passar meses sem comer, dias sem tomar água, mas apenas alguns minutos sem respirar, porque da morte cerebral. Tá? Então a segunda dica é respirar. E uma terceira e última dica, você que não tem, eu tenho alguns materiais, claro, não trouxe aqui, mas eu tenho alguns materiais, mas você que está em casa, uma dica interessante, ó, você pega seu livrinho, tá? Pega seu livrinho, um livro como esse aqui, por exemplo, ó. Liga seu aparelhinho no 40 ou no 25, do que você aguentar. Depois você acostuma, isso aqui é igual fazer esteira. Eu, inclusive, estou precisando, porque eu estou em forma de pera. Né? Então, é como ginástica, o aparelho é como uma esteira. Você pega seu livro e, de forma sistemática,
pode usar inclusive uma caneta ou um palitinho de bambu. Cada toque você vai lendo uma linha. Para ter uma ideia, nesse toque, que é o 27, dá para ler uma página por minuto, 60 páginas por hora. O normal é ler 15 páginas por hora. E aí, à medida que você vai ficando treinado, né, por exemplo, no 60, você consegue ler aí em torno de 3 páginas por minuto, 180 páginas por hora. 180 páginas por hora corresponde a um livro. E a leitura dinâmica? E a leitura dinâmica? Está aqui um livro, nós não sabemos de quem é o dono, de quem é A Mulher e a Justiça. Está ali, parece até que combinamos, tá? Mas eu não estou sabendo de nada, vi o livro agora, tá? E eu vou pedir para o bispo escolher um texto que esteja começando, alguma coisa aqui que ache interessante, algum assunto da atualidade. Que a partir daí, pronto, está aqui. Ele está no meio do caminho, tá vendo? Mas assim, alguma coisa que mais esteja... início? Porque de repente pega no meio, a gente não sabe de onde ele começou. Aconteceu? Isso. A introdução mesmo do livro. Quiser pegar uma parte mais por meio que é mais difícil, porque a introdução você vai dizer, a introdução todo mundo lê, é fácil, né? Pronto. Violência psicológica. Vixe, a partir daqui, aí agora vai. Agora o pau quebra. Vamos lá. Violência psicológica ou psíquica, né? Que eu até já li e o título, né? Mas quem marca os segundos que eu vou gastar para ler? Alguém tem um reloginho aí, marca os segundos? O nosso? Mas no próprio vídeo dá para ler. No próprio vídeo. Quando disser já, bispo, eu começo, eu estou pronto, tá? Já. Ok. Está marcando. Ver quanto tempo o professor James consegue fazer essa leitura. Tá bom, quantos segundos? 14 segundos. Tá bom, ok. Foi a primeira página. É a primeira página. O texto está dizendo que o estudo é antigo, né? Ele remonta desde da Alemanha, ou seja, começou na Europa. Remonta, ele fala do German, né? de um pesquisador, ao qual ele analisa a violência psíquica, mas a violência psíquica não no aspecto da agressão física, mas na relação com as mulheres. Nesses estudos, né, que remontam mais de 10 anos, também chegaram ao Brasil. Ele inclusive fala aí de que ano a que ano, não recordo aqui agora exatamente, de 2003 a 2000 e alguma coisa. Achou onde eu estou falando? Achei 2013, 2014. É um pouco mais. Da violência contra a mais mulher. embaixo, na primeira folha. Ou seja, onde se mostra índices, né, de aumento de violência, ou seja, de 24% a 35%, né, ou seja, nas taxas de índice, inclusive feito na Universidade 2003, de Brasília. 2003 a 2014, exatamente. Foi o que eu disse, 2003 a 2013. Errei por um ano, né? E onde fala, inclusive, de pesquisas, né, em instituições universitárias brasileiras. Ou seja, como tem sido essa relação, né, de aumento da violência. A estatística de 24 a 35, os estudos, e tudo isso interagindo com institutos internacionais que estão na Europa e em outros países. Exatamente. Aqui. Qualquer pessoa pode aprender? Qualquer pessoa pode aprender isso, tá? Até quem tem problema no cérebro. Nós temos um caso clássico do Glenn Doman, um escritor americano, o caso de Tomás, que tinha apenas 1/3 de cérebro. E ele começou a ensinar essas ferramentas para essa criança. Quando ela atingiu a idade de 4 anos, ela lia como uma criança normal. E aí ele pensou, se uma criança lesada com 4 anos aprendeu a ler com essas técnicas, se eu ensinar uma criança normal? E aí quando ele aplicou isso em crianças normais, ele recebeu 100 mil cartas do mundo inteiro, das mães contando que as crianças se tornaram superdotadas. Ou seja, elas ultrapassaram as séries, né, e se tornaram-se vocacionadas às ciências, né, enfim, às pesquisas e ao aprofundamento científico. Professor, como que as pessoas podem entrar em contato contigo? Como que elas podem fazer esses cursos? Tá, é James Bauer. Nós temos uma intenção de, depois do Covid, levar isso para as escolas do DF,
O último curso que eu realizei foi no Auditório Master do Centro de Convenções. Nós arrecadamos 4 toneladas de alimentos. Os cursos são de graça, o curso, tá? O ano passado nós arrecadamos 20 toneladas, esse ano infelizmente não, mas a ideia é levar isso para as escolas de graça e também praticamente todo final de semana na Livraria Cultura a gente faz um trabalho lá, recebemos as pessoas a entrada 2 kg de alimento e 1 litro de leite. Né? O leite para ajudar no café e o alimento para ajudar no almoço e no lanchinho da tarde. Então esse é o nosso trabalho, né? E para mim foi uma grande alegria estar aqui. Tem muito mais do que ser dito, nós poderíamos passar a noite toda falando sobre o assunto, porque a literatura é extensa e eu nem comecei a falar sobre as questões emocionais, dos conflitos pessoais, dos sonhos adormecidos, ou seja, do desânimo que o aluno tem quando vai para a escola. Ele não sabe mais o que ele vai fazer lá. Eu estou indo lá para quê? Né? Então ele não entende mais o objetivo da educação. Ele só pensa que é química, física, biologia, enquanto a escola pode ser uma instituição mobilizadora do crescimento integral, não só nos pilares científicos, mas em todos os outros pilares do caráter. Professor, fica aqui o convite já, exatamente para falar sobre esses assuntos. Hipnose, que é um assunto também que as pessoas se interessam muito por ele. Espero que o senhor nos dê a honra de podermos fazer essa gravação em outro momento. Muito obrigado, professor. Eu é que agradeço, estou à disposição. E mais uma vez, James Bauer, é só me procurar na internet, nosso canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, tá? E já deixamos também aí o nosso número. Muito obrigado, vai estar passando os caracteres e foi uma honra tê-lo conosco. Temos certeza absoluta, é um assunto empolgante. Quem não gostaria de fazer a leitura dinâmica? Mas, sobretudo, vamos pelo menos começar a ler. Vai desenferrujar o cérebro, aliás, os 3, né, que nós aprendemos hoje, e também os nossos olhos. Acho que os meus estão um pouco enferrujados, mas vamos fazer com que isso melhore daqui para frente. Permaneça conosco, porque no próximo bloco tem uma palavra de fé e esperança para você e sua família. Um grande abraço.